Em Goiás, 6h30 da manhã. Estamos passando aqui pelo que a gente planta, né? Olha lá, gergelim, feijão guandu, a moringa, flores. O estilo dos meus vizinhos venezuelanos é diferente do meu. Mas a lógica é mais ou menos a mesma. Bom, mas vamos falar do que interessa. Enquanto eu encontro a dona mãe no meio do caminho pra gente tomar café da manhã na padaria. Hoje a gente resolveu fazer um programa especial de mãe e filho. Mas enfim. Ontem e anteontem eu nem fiz live. Porque os trabalhadores estão indo para a indústria. Aqui é a margem da estrada de ferro. Ela conecta o centro da cidade com um dos setores industriais, o mineiro-química especificamente. Ok, aí os trabalhadores, claro, né, estão indo para lá. 6h30, horário. Mas, voltando, nós não fizemos live porque não aconteceu nada de muito relevante, nada do qual já não havíamos falado antes, certo? Por exemplo, o caso Macron. Era previsível que Estados Unidos, né, Inglaterra, a Alemanha, como lacaia que é, a União Europeia, aumentassem muita pressão para cima do Macron. E eu esperava que de alguma forma ele roesse a corda. Não roeu. Não roeu a corda. Ele manteve o que disse. O que é surpreendente. Não pela personalidade do Macron. Porque a maneira como ele enfrentou os coletes amarelos e enfrentou as manifestações na França mostra um homem extremamente determinado e muito pouco disposto a mudar as posições que ele adota. Mas uma coisa é enfrentar o povo. Isso ele já mostrou que faz. Outra é enfrentar as elites globais do Ocidente, cara. Os Estados Unidos, os banqueiros, os ingleses, né? Alemão, acho que ninguém respeita mais a Alemanha, não. Então enfrentar a Alemanha e não enfrentar ninguém dá quase na mesma hoje em dia. A Alemanha escolheu o caminho da nulidade. Mas claro que eles iriam espernear, né? O Macron lançou uma série de verdades inconvenientes sobre o país. E aí eu esperava que ele recuasse de alguma forma, né? Colocasse um pouco de açúcar nas palavras dele. Como se diz aqui em Goiás, colocasse o mel nas palavras, mas não colocou não. Não colocou. Não sei, ninguém sabe, a não ser ele, o que o Xi Jinping conversou com ele por 6 horas. Mas vou falar uma coisa para vocês. Sentar 6 horas com o Xi Jinping e trocar ideia deve ser uma experiência, eu diria, devastadora, porque para quem foi para falar, com certeza o Macron não estava esperando. Até porque com o show, o salsicha de fígado, o Macron conversou 5 minutos. 5 minutos. A conversa dele com os shows da Alemanha foi 5 minutos. Ele não recebeu a Ursula, né? Ele não recebeu a Ursula von der Leyen. Então, os outros europeus que tiveram lá foram tratados pela China com frieza e desprezo. E ainda que a China tenha falado grosso com a França, conversou. E em 6 horas de conversa você não só fala, até porque do ponto de vista da diplomacia, e os chineses são muito diplomatas, até nos símbolos. Do ponto de vista da diplomacia, numa conversa você sempre ouve mais do que fala. Então, se a conversa durou 6 horas, você tira 1 hora para protocolo. É lícito imaginar que a China deve ter falado umas 2 horas e a França umas 3. O que quer dizer que o Macron foi ouvido.
você fala numa conversa diplomática, não com esses imbecis, né, da Casa Branca, ou de Londres, ou de Bruxelas, ou de Berlim, mas com quem sabe fazer diplomacia mesmo, com certeza, acho que deve ter sido a primeira vez que o Macron foi ouvido, certo? É da gente supor isso, e seja lá o que ele falou ou o que ele ouviu, ele realmente voltou diferente. Conversa sobre soberania, papo dele sobre a China é nítido, falando, não vamos ser arrastados para mais uma guerra que não é nossa, uma guerra que não é de interesse da Europa, é de interesse dos Estados Unidos. Ele deixou isso muito claro, cristalino isso. Não vamos nos arrastar para uma questão que não nos envolve. Nós temos duas posições fixas que são as da União Europeia. O princípio de uma só China e a manutenção do status em Taiwan. Certo? A manutenção do status em Taiwan implica que não apoiam uma suposta invasão chinesa, mas também não apoiam a intervenção dos Estados Unidos na ilha. Ainda mais quando você reafirma isso com a ideia de uma só China. Porque a questão toda é a China. O lance da Ucrânia, a posição do Macron é convencional. A Rússia é um país invasor, blá blá blá. Ok, deixa quieto. A questão que realmente importa é a questão chinesa, certo? E sobre essa questão, o Macron tem se mostrado inamovível nas suas críticas, e essas críticas não são os Estados Unidos. Está criticando os Estados Unidos. Não, ele está criticando a União Europeia. O verdadeiro alvo das críticas dele não são os Estados Unidos. Ele é um homem pragmático. Os Estados Unidos é um poder imperial, ou melhor, era um poder imperial. Então se comporta como um poder imperial, fazendo o que os poderes imperiais fazem. A crítica, nitidamente, é a União Europeia. O que equivale a dizer os alemães que controlam a União Europeia, certo? A Ursula von der Leyen e o imbecil do Olaf. Dos Estados Unidos e da Inglaterra não podia esperar outra coisa, mas da Europa ela espera mais. E é bom a Europa ficar coelha, porque senão ela vai ficar sem a França. A OTAN fica sem a França. A União Europeia fica sem a França. E saindo a França, a Itália sai no minuto seguinte. Sem França e Itália não sobra OTAN.